Bom dia, nobre presidente, nobres pares. Eu agradecer o grande expediente cedido aqui pela colega vereadora Gladys Frias, obrigado. E eu quero aqui repercutir a audiência pública não, a convocação do secretário interino da Saúde, ou definitivo, já não sabemos mais, que esteve aqui ontem na Câmara. Primeira observação é a importância do papel desta Casa Legislativa em meio a um governo intransigente, antidemocrático, em que essa Casa, principalmente através da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vem fazendo contrapeso, vem sendo ponto de equilíbrio para as discussões da saúde. Também queria registrar e lamentar que, novamente, o secretário Júlio, por que não dizer o prefeito de fato da cidade, que é o secretário Júlio, que tem mão de ferro no comando do governo Guerra, o prefeito passa a ser uma figura pública, que ganhou uma eleição, e o exercício efetivo da prefeitura vai sendo revezado, ora pela PGM, ora pelo secretário Júlio, que são os dois que de fato governam Caxias do Sul, alheio a qualquer movimentação ou olhar de participação popular. E o secretário Júlio, prefeito de fato, novamente faz uma manobra para não respeitar a convocação dessa Casa Legislativa. Na ocasião anterior, quando convocado na posição de chefe de gabinete, ele chegou ao final da sessão, imaginando e contabilizando que nós já teríamos saído e seria uma sessão esvaziada. E agora, na ocasião de ontem, o requerimento aprovado por essa Casa dizia na ementa em sessão plenária. Mas tudo bem, não há problema nenhum, nós estivemos lá. A questão é apenas de respeito institucional que dificilmente vamos esperar deste governo. Então, o secretário Júlio, como um político no sentido pejorativo que o prefeito Daniel Guerra trata os seus adversários, e é mais ou menos vendo um paralelo aqui com o presidente eleito Bolsonaro, que diz, né, que não ia ter indicação política, enfim, ia ser um governo ilibado, e tem gente lá condenada, tem réus em processos, enfim. Da mesma forma, o governo ele tem essa dubiedade. E ontem, na convocação, ficou claro que a abordagem ela é política, ela não é técnica. O secretário Júlio, ele chegou ao ponto, e até imagino que deve ter tido em algum restaurante de luxo uma comemoração, não sei qual, de que 22 médicos apenas se exoneraram do pronto atendimento 24 horas. Mas foi uma comemoração efusiva, uma impostação da voz naquela ocasião para demonstrar como um fato, né, grandioso, como se fosse a grande conquista desse governo que 22 médicos se exoneraram, para ver o nível de tensão que esse governo chegou a deixar a área da saúde em Caxias do Sul. Comemorou e não ficou vermelho. Não ficou vermelho porque eu estava do lado dele e vi. Aí o secretário chegou ao ponto, e aí eu quero ver onde é que tem essa conexão, de fazer uma insinuação que antes do fechamento do postão, naquela semana houveram 3 suicídios de adolescentes e que depois que fechou o postão não houve mais nenhum. Imagino porque as pessoas estão ficando depressivas vendo o postão que funcionava mal e agora não tem mais postão, não tem mais motivo para se deprimir, porque eu não consegui entender ainda qual a conexão. Ou talvez se algum corpo de servidores públicos estava sendo culpado, né, dessas fatalidades, enfim. Então, quero dizer que, no mérito, eu quero que isso é sensato. O governo até apresentou algumas medidas de remanejo. Isso tem que ser consideradas. Houve incrementos de clínicos gerais, de pediatras nas unidades básicas de saúde. O secretário trouxe o pensamento que é o central, que todos já diziam, apenas o governo não entendia, que a atenção básica da saúde é o principal. O objetivo é fazer com que a pessoa não precise ir no postão. Não precisa acessar uma emergência ou uma urgência porque está tendo uma prevenção, está tendo um atendimento básico, enfim. Então essa sempre foi a visão da saúde e sempre foi a visão da lei orgânica. Agora, o que me assusta e me chama a atenção e me preocupa sobremaneira é o desrespeito que o secretário e o governo demonstram pelo Conselho Municipal da Saúde.
Inclusive, deixou claro que, devido ao processo eleitoral do Conselho ter constituído uma maioria que não come na mão do prefeito, que não é refém do governo, aí o Conselho não presta. Chegou ao ponto de dizer que, olha, como o Conselho lá tem uma maioria de oposição, não tem que ser ouvido, não tem que ser prestar atenção. E aí, quando a gente vai para a lei orgânica municipal, que todos nós juramos, inclusive o prefeito eleito, não de fato Júlio, diz aqui no artigo 225, as ações e serviços públicos de saúde no âmbito do município integrarão o SUS dentro de uma rede regionalizada e hierarquizada, observadas as seguintes diretrizes. Esse foi o caput. Agora vamos para 2 incisos, o primeiro e o quinto. Primeiro, descentralização político-administrativa na gestão de serviços, assegurada ampla participação da população. Essa palavra assegurada ela é imperiosa. Ela não dá margem para o prefeito achar se ele vai ouvir ou não as pessoas. E eu não estou falando aqui em fazer um plebiscito ou um referendo. Estou falando do Conselho Municipal de Saúde, estou falando do Corpo de Servidores, estou falando dessa casa. Aí o inciso 5º diz o seguinte: formulação, gestão, controle e fiscalização das políticas de saúde através do Conselho Municipal de Saúde, com função deliberativa. Com função deliberativa. E o prefeito ontem, de fato, o secretário Júlio, deixou muito claro que vai, sim, privatizar o postão sem ouvir o Conselho Municipal de Saúde, tendo o agravante que o Conselho Municipal de Saúde já tem uma posição tomada contrária. Então, aí nós vamos, de novo, ter um óbice legal, vamos judicializar essa questão, e quando nós precisarmos estar unindo forças para dar um rumo para a saúde, nós vamos ver ali na frente mais um momento de tensão. Eu quero voltar para a sensatez e dizer o seguinte: primeiro, que sim, o secretário ontem apresentou algumas medidas de remanejo, de incremento, tem que ser respeitadas. Eu não vou ser aqui também insensato em dizer que a reforma do postão é ruim. Não, ela é boa. Vai fazer com que o postão depois se torne uma UPA 13 e tenha uma capacidade melhor. E isso tem que ser respeitado. Agora, por que essa falta de transparência, falta de honestidade na relação institucional, quando o prefeito, já foi abordado por outros colegas, chamou os vereadores que estavam largando fake news, que ia fechar o postão? Então, aquele caminhão para mudança naquele dia era balela. Aquele monte de guarda municipal, fiscalização de trânsito, naquela ocasião que os vereadores foram lá no gabinete do prefeito, aquilo era uma fake news, então. Então, nós precisamos de seriedade, e o governo precisa entender de uma vez por todas que a cidade não é dele, mas principalmente no Brasil há um tema em que a gestão de fato precisa ser compartilhada com o Conselho Municipal da Saúde, com o Comitê Gestor, enfim, que é a área da saúde. Existem outras áreas em que o prefeito tem a prerrogativa dos seus atos discricionários. Vai fazendo. Acaba com o Fiesporte, sei lá, faz o que for preciso, né, dentro da sua prerrogativa de ato discricionário, mesmo que eu não concorde. Agora, na saúde, existe uma coisa chamada controle social consignada em lei. Então, não dá ontem para o secretário, na maior empáfia, vir dizer que o conselho está errado, e por estar errado, nós não precisamos ouvir. Chegou-se a imiscuir numa questão interna de deliberação, de método, de votação, enfim, que não cabe a ele. Então, realmente é preocupante que, se por um lado o governo está se mexendo, está fazendo alguns remanejos, essa intransigência e essa falta de transparência nos seus atos vai continuar fazendo com que a pauta da saúde seja uma pauta bomba. E isso eu lamento muito, porque disso dependem vidas, dependem tratamentos de saúde de doenças que podem se agravar, e o secretário, ele está contando com aspectos que nós não temos controle. Há momentos, como ele mesmo narrou, onde numa semana ocorreram 3 suicídios adolescentes. Às vezes passa um mês e não tem. A nossa cidade, agora indo para a questão da segurança pública, há dias, há noites que há 3 homicídios, 4, há semanas que não tem nenhum. Então não quer dizer que a situação da forma que está, ela está tranquila, já está resolvida. Não, é uma constante. E essa constante precisa de diálogo, ainda mais em vista que agora nós temos um secretário político, que não é técnico, que não entende da saúde, e qualquer pessoa com capacidade política pode assumir qualquer secretaria ou ministério, desde que tenha capacidade de diálogo,
humildade para ouvir quem conhece tecnicamente os assuntos, para aí sim, politicamente, através da sensibilidade com o povo, poder orientar o seu trabalho. Mas da forma que está, o governo sabe tudo. É dentro do gabinete que se faz a gestão da saúde, entre duas pessoas, o secretário Júlio e o prefeito eleito Guerra. Então é óbvio que logo ali na frente vai dar problema e vai gerar uma tensão na saúde. Então, senhor presidente, algumas rápidas considerações a respeito da audiência pública de ontem. Agradeço à vereadora Gladys pela cedência e